O segredo da semente, do pó à colheita. Você já imaginou como uma única semente pode transformar um deserto em jardim? É assim que a palavra de Deus age quando encontra espaço no coração. Hoje vamos descobrir juntos como essa força escondida pode levantar sua vida do pó e sustentar sua caminhada mesmo em meio às maiores tempestades. A semente que cria raízes no invisível. Quando pensamos em fundamentos que sustentam uma vida inteira, muitos corações se voltam para conquistas materiais, relacionamentos ou a busca incansável por reconhecimento. Mas a Escritura mostra que tudo isso é areia diante das marés do tempo. Jesus, ao narrar a parábola do semeador em Mateus 13, apresentou um retrato profundo sobre como a palavra age de maneira invisível no íntimo humano. Não é apenas uma comparação poética, mas uma revelação prática. Quem acolhe essa mensagem com entendimento e perseverança desenvolve raízes capazes de suportar ventos e secas. A imagem da semente é provocadora porque fala de algo pequeno, discreto, quase imperceptível. Porém, quando cai em solo fértil, abre caminho para árvores que atravessam gerações. Da mesma forma, um versículo guardado em silêncio pode sustentar um coração durante anos de luta. O segredo não está em quantidade, mas na profundidade. Um campo cheio de sementes superficiais não resiste à primeira estiagem, mas um punhado de raízes bem firmadas mantém vida em abundância. Essa dinâmica espiritual se reflete também na vida prática. Quantas famílias se reergueram quando alguém escolheu aplicar princípios de perdão e reconciliação? Quantos homens e mulheres encontraram novo ânimo para recomeçar ao lembrar que a esperança em Cristo não é vã? A palavra não trabalha apenas no nível das emoções, mas molda escolhas, redesenha prioridades e estrutura relacionamentos. Ao longo da história, encontramos testemunhos de pessoas que, sem possuírem riquezas ou títulos, sustentaram comunidades inteiras porque viviam enraizadas na verdade bíblica. É o caso dos anônimos que preservaram manuscritos durante perseguições, dos que se reuniam às escondidas para ouvir leituras de trechos da Escritura, dos que arriscavam a vida para ensinar crianças a cantar salmos. Nenhum desses atos grandiosos nasceu da vaidade, mas da confiança silenciosa no poder de uma semente que jamais volta vazia. O contraste entre superficialidade e profundidade é tão atual que parece escrito para este século. Vivemos em tempos de mensagens rápidas, frases curtas e buscas por impacto imediato. No entanto, as raízes não se formam em segundos. Elas exigem perseverança, disciplina e entrega. Ler a Bíblia sem pressa, meditar sobre um trecho até que se torne parte do nosso modo de pensar, compartilhar esse aprendizado em conversas do cotidiano, tudo isso vai consolidando um alicerce invisível que ninguém pode roubar. Quem já passou por tempestade sabe que não é a aparência externa que sustenta uma vida, mas a força silenciosa das raízes escondidas. Uma árvore pode parecer frágil diante da ventania, mas se suas raízes estiverem firmes, resistirá ao vendaval e dará frutos na estação certa. A beleza dessa metáfora é que não importa a condição inicial do solo. Corações endurecidos podem ser quebrados pela chuva da graça, terrenos cheios de espinhos podem ser limpos com paciência, caminhos compactados podem ser revolvidos pelo arado da perseverança. O processo é lento, mas real. Cada leitura, cada lembrança de uma parábola, cada aplicação prática de um conselho bíblico vai abrindo espaço para que a vida floresça. Não é esforço humano isolado, mas cooperação com o Deus que faz crescer. Paulo afirmou em 1 Coríntios 13:6, que ele plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Isso significa que o papel humano é receber, cuidar e permanecer, confiando que o poder de multiplicar está nas mãos de Deus. Essa confiança transforma a maneira como enfrentamos desafios. Ao invés de depender de emoções passageiras, passamos a cultivar a disciplina do que é eterno. Não se trata de acumular informações bíblicas como quem coleciona frases inspiradoras, mas de permitir que essas verdades criem raízes no coração. É como o agricultor que não se contenta em ver a semente na superfície, mas espera pacientemente pelo tempo da colheita. Essa espera não é vazia, mas cheia de expectativa. A cada manhã, ao abrir os olhos, ele sabe que a vida está crescendo mesmo que ainda não seja visível. Assim também ocorre com aquele que escolhe confiar na palavra. Mesmo quando nada parece mudar, a transformação já está acontecendo debaixo da superfície. A paciência desse processo ensina a humildade. Reconhecemos que não controlamos o tempo nem a intensidade do crescimento. O que está em nossas mãos é o cuidado diário, a escolha de permanecer firmes mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias.
A disciplina de abrir a Bíblia, refletir sobre o texto e aplicar ao cotidiano é como regar o solo constantemente. Há dias em que parece não haver resultado, mas o trabalho silencioso está sendo realizado. Quem olha apenas a aparência externa pode subestimar esse processo, mas a prova do tempo mostrará quem construiu sobre areia e quem fincou raízes em rocha sólida. Se pensarmos em termos práticos, essa dinâmica se aplica aos relacionamentos, ao trabalho, às escolhas financeiras, à maneira como lidamos com adversidades. A palavra molda caráter, ensina prudência, promove reconciliação e dá sentido até aos sofrimentos. Não é apenas teoria, mas sabedoria prática para todas as áreas da vida. Por isso, quando o coração se abre para receber a semente da Escritura, inicia-se um processo de transformação que vai muito além do que os olhos podem ver. É a força escondida que sustenta gerações, a raiz invisível que atravessa o tempo e prepara colheitas abundantes. A sabedoria que constrói em silêncio. Enquanto a semente cria raízes no invisível, a sabedoria age como arquiteta da vida visível. O livro de Provérbios descreve repetidas vezes que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, não como um medo paralisante, mas como reconhecimento da soberania divina sobre cada decisão. Esse princípio reorganiza a existência, pois coloca Deus no centro da casa, do trabalho e dos relacionamentos. Quem ignora esse fundamento pode até erguer construções vistosas, mas cedo ou tarde perceberá rachaduras nas paredes. Em contrapartida, quem edifica com base na palavra talvez não receba aplausos imediatos, mas terá estabilidade para enfrentar décadas de ventos contrários. A sabedoria bíblica não se limita a ideias abstratas, mas se manifesta em escolhas concretas: falar a verdade mesmo quando custa caro, agir com generosidade mesmo em tempos de escassez, cultivar fidelidade mesmo quando a cultura promove superficialidade. Esses gestos, ainda que pequenos, são tijolos invisíveis que estruturam uma vida inabalável. O silêncio da sabedoria se revela justamente porque ela não busca reconhecimento. Ao contrário da tolice, que precisa ser vista, a sabedoria se contenta em agir discretamente, confiando que o fruto aparecerá em tempo oportuno. É como uma fundação escondida debaixo da casa. Ninguém a fotografa, mas toda a estrutura depende dela. Quando escolhemos ouvir antes de falar, servir antes de exigir, esperar antes de agir, estamos permitindo que a sabedoria construa alicerces que não se abalam. Esse modo de viver contrasta com a pressa dos nossos dias, onde decisões são tomadas por impulso e arrependimentos se acumulam. A sabedoria ensina a caminhar com calma, medir palavras, discernir momentos. Salomão, em Provérbios capítulo 4 versículo 7, escreveu que adquirir sabedoria é a coisa principal, e com ela vem o entendimento. Esse conselho não envelheceu, pois continua a ser a chave que abre portas de estabilidade em tempos de incerteza. A sabedoria também molda a maneira como enfrentamos conflitos. Em vez de reagir com fúria, ela propõe a mansidão que desarma. Em vez de buscar a última palavra, ensina o valor do silêncio que pacifica. Essa postura não é sinal de fraqueza, mas de domínio próprio. Um coração que se deixa guiar por princípios eternos não se desestrutura diante de provocações momentâneas. Ao contrário, torna-se como muralha firme, que protege não apenas a si mesmo, mas também os que estão ao redor. Quem convive com pessoas sábias percebe que há uma serenidade contagiante, capaz de acalmar ambientes tensos e inspirar decisões equilibradas. Esse testemunho silencioso é um dos maiores serviços que a fé pode oferecer ao mundo: mostrar que existe outro caminho além do imediatismo e da ira. A construção da sabedoria também envolve disciplina no uso do tempo. Nossos dias são limitados, e a forma como escolhemos investir cada hora revela se estamos construindo sobre areia ou sobre rocha. Aquele que organiza suas prioridades em torno da palavra encontra clareza para distinguir o que é urgente do que é importante. Aprende a recusar convites que afastam da integridade, a valorizar momentos com a família, a dedicar energia para servir em sua comunidade de fé. Esse equilíbrio não nasce espontaneamente, mas é fruto de escolhas conscientes repetidas diariamente. Assim como um edifício não se ergue em uma noite, a vida sábia não se forma em poucos dias. Requer paciência, constância e confiança. É uma construção lenta, mas sólida, que resiste ao tempo e gera herança para as próximas gerações. Outro aspecto vital é que a sabedoria não se fecha em si mesma, mas se torna bênção para os outros. Uma casa edificada sobre princípios bíblicos não oferece abrigo apenas para seus moradores, mas também para quem chega cansado e busca descanso.
Uma pessoa que governa suas palavras e atitudes com prudência torna-se referência para amigos, colegas de trabalho e vizinhos. Sem precisar ostentar religiosidade, sua própria conduta comunica valores que inspiram mudança. É nesse ponto que a fé se torna testemunho prático, não apenas discurso. A sabedoria é silenciosa, mas seus frutos são visíveis, como árvores que oferecem sombra no calor e frutos na estação certa. A grande lição é que a sabedoria não depende de idade ou posição social. Jovens podem ser sábios quando escolhem caminhos retos, e anciãos podem tropeçar quando abandonam princípios. A fonte não está na experiência acumulada apenas, mas na disposição de ouvir a palavra e praticá-la. Tiago capítulo 1 versículo 5, lembra que se alguém tem falta de sabedoria, pode pedir a Deus, que dá liberalmente a todos. Isso mostra que não se trata de mérito humano, mas de um presente divino oferecido aos que buscam com sinceridade. Assim, cada passo dado em conformidade com a Escritura é como um tijolo colocado na construção de uma vida estável. Por fim, é importante destacar que a sabedoria não elimina desafios, mas nos prepara para enfrentá-los com equilíbrio. A chuva cai sobre todos, mas a casa firmada na rocha permanece. Essa rocha é Cristo, revelado na palavra, sustentando cada detalhe da vida daquele que confia. Ao olhar para trás, quem viveu segundo a sabedoria percebe que sua trajetória não foi marcada pela ausência de problemas, mas pela presença constante de firmeza. É essa presença que dá segurança em meio às tempestades, paz em meio às perdas e esperança em meio às incertezas. Assim, a sabedoria bíblica não é luxo para poucos, mas necessidade para todos que desejam permanecer firmes até o fim. A esperança que sustenta no deserto. Se a semente cria raízes no invisível e a sabedoria constrói em silêncio, a esperança é a força que mantém a vida em pé mesmo quando tudo ao redor parece se desmoronar. A Bíblia descreve inúmeras vezes o deserto como cenário de formação espiritual. Israel caminhou 40 anos em meio à aridez, aprendendo a depender do pão que caía do céu e da água que brotava da rocha. O deserto simboliza a ausência de recursos humanos, o fim das ilusões de autossuficiência, a revelação da fragilidade. Mas é nesse lugar que a esperança se torna mais visível, porque não há outra fonte além de Deus. É nesse contexto que descobrimos que a palavra não é luxo, mas alimento diário, tão essencial quanto o ar. A esperança não é otimismo vazio, não é pensamento positivo, mas confiança fundamentada na fidelidade divina. Assim como as gerações antigas sustentaram a caminhada lembrando das promessas, nós também podemos atravessar tempos difíceis porque sabemos que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Essa esperança tem um caráter paradoxal, pois floresce justamente onde não deveria existir. Quando tudo parece perdido, quando o solo está seco, quando as forças se esgotam, ela insiste em surgir. Isaías 35 retrata o deserto florescendo, transformando-se em campo fértil, imagem que mostra a capacidade de Deus de inverter cenários. Essa promessa não é apenas coletiva, mas também pessoal. Cada coração atravessa desertos de dor, perdas, ansiedades e incertezas. No entanto, a esperança bíblica recorda que o deserto não é destino final, mas passagem. A travessia é dura, mas conduz à terra prometida. Essa visão transforma nossa postura. Ao invés de nos rendermos ao desânimo, levantamos os olhos e seguimos caminhando. Ainda que o passo seja lento, seguimos porque confiamos que há vida adiante. A esperança também se expressa no modo como enfrentamos a morte. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 13, Paulo afirmou que não devemos nos entristecer como os que não têm esperança. Isso não significa negar a dor das despedidas, mas lembrar que a última palavra não pertence ao túmulo. A ressurreição de Cristo garante que a morte foi vencida, e esse é o fundamento de uma esperança indestrutível. É por isso que cristãos ao longo da história enfrentaram perseguições, cárcere e até martírio sem perder a firmeza. Não estavam sustentados por estratégias humanas, mas pela certeza de que a vida eterna já estava assegurada. Esse testemunho nos alcança hoje como convite a viver de maneira corajosa, não cedendo ao medo, porque sabemos que a esperança não nos decepciona. Na prática cotidiana, essa esperança se traduz em perseverança. Quando um pai de família decide continuar lutando por seus filhos mesmo diante de dificuldades financeiras, quando uma mãe escolhe ensinar princípios de fé aos filhos em meio a um ambiente hostil, quando jovens decidem manter integridade mesmo sob pressão, todos esses atos são manifestações concretas da esperança. Ela não é uma ideia vaga,
mas uma energia espiritual que se manifesta em ações corajosas. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5 versículos 3 e 4, disse que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz caráter aprovado e o caráter aprovado produz esperança. Essa sequência mostra que a esperança não é frágil, mas fruto de um processo que envolve dor e resistência. Por isso, quem cultiva esperança não é ingênuo, mas resiliente. Outro aspecto é que a esperança não é individualista, mas comunitária. A carta aos Hebreus convida a manter firme a confissão da esperança sem vacilar e a considerar uns aos outros para estimular ao amor e às boas obras. Isso revela que a esperança é fortalecida em comunidade. Quando nos reunimos para compartilhar testemunhos, quando cantamos juntos, quando servimos lado a lado, lembramos uns aos outros de que não estamos sozinhos na caminhada. Essa dimensão comunitária é vital, pois sustenta aqueles que estão fracos e anima os que estão cansados. A esperança se multiplica quando partilhada, como chama que se espalha e ilumina ambientes escuros. É importante destacar que a esperança bíblica não se apoia em circunstâncias, mas na fidelidade divina. Se dependesse de cenários favoráveis, ela se extinguiria rapidamente. Mas como está enraizada no caráter de Deus, permanece firme mesmo em tempos de crise. Ao lembrar de Lamentações capítulo 3, versículos 1 a 23, vemos o profeta Jeremias, em meio à destruição de Jerusalém, afirmar que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Essa declaração não veio de um lugar de conforto, mas do meio do sofrimento. Isso mostra que a esperança é capaz de florescer em ruínas, porque não se baseia no que os olhos veem, mas no que a fé discerne. Por fim, a esperança aponta sempre para Cristo. Ele é chamado em Colossenses capítulo 1 versículo 27 de a esperança da glória. Isso significa que acima de todas as lutas terrenas, a expectativa maior é a vida plena na presença de Deus. Essa perspectiva escatológica não aliena, mas fortalece. Quem tem consciência da eternidade valoriza ainda mais o tempo presente, vive com mais responsabilidade, ama com mais profundidade e serve com mais dedicação. Saber que há um futuro garantido nos liberta do desespero e nos impulsiona a viver de maneira significativa. A esperança, portanto, é mais do que um sentimento, é uma âncora para a alma, firme e segura, que nos mantém estáveis até que chegue o dia em que toda lágrima será enxugada.